Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês. Estou de volta. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e também de Literatura. Você está acompanhando aqui o programa Arte, Literatura e Atualidades. Mais uma produção do Projeto Humanarte, que eu dirijo, sou o responsável há mais de 13 anos, realizando pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Olha, nos dois primeiros programas, nós abordamos a literatura universal, um clássico da literatura estrangeira, que foi Os Miseráveis, e um outro clássico da literatura nacional, que foi Grande Sertão Veredas. O que eu queria fazer no vídeo de hoje, no próximo, era abordar a literatura contemporânea, tanto estrangeira como a nacional. E queria começar hoje com um livro muito interessante que eu selecionei aqui para vocês. E eu acho que vem bem num momento necessário de se discutir o tema, né? Olha, eu vou pegar aqui o livro. É grande, ó, 950 páginas, se chama Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. A pesquisadora Ana Maria Gonçalves, ela é de Minas Gerais, nasceu em 1970. O livro é de 2006 e é resultado de uma ampla pesquisa. Ao final, inclusive, acho que é bem característico da obra, tem lá uma bibliografia. É um romance histórico. É um romance histórico que gira em torno da biografia, da vida de Luísa Maim, que foi um grande personagem da nossa história e muito esquecido, né? Aliás, Luísa Maim foi tema do Carnaval Carioca de 2018 e voltou a ser tema do Carnaval Carioca de 2019 na Mangueira, cujo tema é o lado B da história, elencando lá no seu desfile uma série de personagens esquecidos, principalmente mulheres, negras e feministas, né? Luísa Maim também é conhecido pelo seu filho, Luiz Gama, que foi liberto, foi advogado e defensor do abolicionismo no século XIX. Aliás, a primeira referência escrita que a gente tem sobre Luísa Maim veio de Luiz Gama, numa carta que ele publicou em 1880. Então, é um livro riquíssimo que a gente vai tratar aqui. Queria também, junto com esse livro, comentar duas telas, uma de Rogendas, outra de Renard, que foram expostas recentemente numa mostra grandiosa do MASP em 2018 com o tema Histórias Afro-Atlânticas. É muito interessante a correlação que existe entre a ficção histórica, o romance histórico da Ana Maria Gonçalves e a exposição do MASP que foi em 2018. Se der tempo, dentro daqueles 20 minutos nossos, eu queria também comentar com uma obra que acaba, assim, ocasionalmente, dialogando com tudo isso, que é o último tomo, o último livro da trilogia mais recente do Mia Couto. Conta a história do reinado de Gaza em Moçambique, que foi o último a ser destruído pelo governo português. E ao final tem algumas fotos que acabam dialogando com as telas, né, que eu queria comentar, e com a imensa obra de Ana Maria Gonçalves, que recebeu o prêmio Casa das Américas em 2006. Né? Existem teses de mestrado sobre a obra da Ana Maria Gonçalves que eu vou também comentar aqui. Né? Então, vamos à obra. Bom, vamos começar pelo livro da Ana Maria Gonçalves, dessas três obras que vocês viram aí no intervalo.
Um pouquinho do roteiro para você ter o gostinho da riqueza dessa trama toda, né? A história começa lá no reino de Daomé, hoje é a República do Benin, próximo à Nigéria, em que se passa um momento de guerra civil de dois reinos negros, cujo resultado é sempre assim: a população que perde é escravizada, né? A escravidão existia na África antes dos europeus chegarem lá, naquele tipo de escravidão como na Grécia Antiga, como nos povos bíblicos, escravidão por guerra, por dívida, não de cunho racial, nem escravidão que gera genocídio, né, como foi a indígena e a negra nas Américas. Bom, a história se dá numa área bem rural do reino interior, do reino do Daomé, em que existe a passagem das tropas de um dos líderes militares, que encontram numa pequena propriedade a Keinde e sua irmã gêmea, Taio, mais ou menos 6, 7 anos, sua mãe, lindíssima, seu irmão e a avó. A mãe é violentada pelos soldados, o menino tenta socorrer e é assassinado, a avó protege as duas gêmeas, né? A Keinde, ela tem assim poderes sensitivos e ela vê o espírito da mãe indo embora, que tentando até apaziguar: calma, Keinde, que as coisas vão se arrumar, né? A avó então até tenta protegê-las também, elas são vítimas de abuso, né? E leva as meninas para o litoral, uma cidade grande chamada Uidá, na casa de parentes. Lá pelas tantas aparece uma embarcação portuguesa, uma caravela, que é um grande acontecimento. Todo mundo corre para a praia para ver a chegada daquela nave espacial, né? E as meninas gêmeas vão, e coitadas, ingênuas, elas são capturadas como uma espécie de uma propriedade exótica, né? A avó também, as três são metidas dentro do porão de um tumbeiro, um navio negreiro. Esse momento da história é muito dramático, são vários meses no mar, toda aquela movimentação, aquela sujeira, é xixi, é cocô, é vômito, gente morta, gente que se mata, né? Toda essa crueldade, essa desgraça é retratada no detalhe, a partir do ponto de vista desta menina, que perde a irmã gêmea, que perde a avó, ela chega na Bahia sozinha, é vendida num mercado negreiro de Salvador, para uma fazenda na ilha de Itaparica, uma ilha grande, né? A fazenda do senhor José Carlos Carvalho Gama. Era costume o proprietário botar o sobrenome na sua propriedade. Ela é rebatizada, Keinde passa a ser Luísa Gama, que vai ser seu nome de batismo, né? Ela cresce ali na senzala pequena, junto com as negras da Casa Grande, faz os serviços domésticos. A senzala grande é para os homens fortes do canavial, onde tem mais, como fala, supervisão, mais repressão, mais brutalidade. E as negras da senzala pequena dizem assim: quem você não pode falar o seu idioma, você tem que aprender o português, você não pode mexer nas coisas da Maria Clara, que é a menina que bate ali com a mesma idade dela, né? Da Keinde. E ela vai presenciar ali todo tipo de brutalidade. São coisas impressionantes. A primeira imagem que apareceu aí atrás é um desenho do século XVIII de um pintor inglês, James Phillips, que representa esquematicamente os níveis de um navio negreiro, com o porão lá e os corpos dos escravos dispostos por toda a extensão do porão, né? A segunda imagem é uma página de classificados do Correio Paulistano, no século XIX, que exibe lá: vende-se, compra-se, aluga-se pessoas. É
uma escravidão é um fenômeno explícito, né, cotidiano, está no dia a dia. Agora eu queria contar dois casos de crueldade que eu tinha comentado lá atrás, que a menina Keinde vive ou sofre, né? O primeiro caso se dá assim. A menina branca da idade da Keinde, a Maria Clara, é filha do José Carlos Gama do primeiro casamento. A segunda esposa, Dona Felipa, ela não consegue engravidar. E aí tem um detalhe, ela é cruel, malvada, o requinte de crueldade com as negras é impressionante. E as negras da cozinha, elas meio que fingem submissão e articulam uma forma de reação. O que elas fazem? Elas localizam na Bahia plantas que têm as mesmas características lá da África, né? E acabam fazendo lá uma maçaroca, um chá que é abortivo, é um sacabucho, como uma espécie de vingança. É por isso que ela nunca consegue reter a gravidez, né? Houve um caso nessa crueldade toda, inclusive, de uma ciumeira, né? O senhor, o José Carlos Gama, ele tinha preferência por uma negra chamada negra venenciana. A venenciana era muito bonita, tinha olhos verdes, né? E engravidou do marido, da Dona Felipa. Então Dona Felipa pensa assim, olha, o cara tem filho com a primeira esposa, não tem comigo e tem com a escrava. Quando eu conto essa história, porque essa história da Ana Maria Gonçalves é sucesso garantido na narrativa para qualquer público, né? Eu paro aí e pergunto assim para os alunos, né? Você imagina, vamos ver quem que tem maldade no coração, que imagina qual será o castigo que a Dona Felipa vai dar para a Dona Venenciana. Ninguém acerta. Eu digo assim para eles, ó, tá vendo como vocês não são mal, né? Maldade, crueldade e preconceito, ninguém nasce, aprende com isso, né? Aí eu conto a história. A Dona Felipa faz o quê? Ela manda dois capatazes lá segurarem a força a venenciana e um terceiro simplesmente lhe arranca os olhos. O globo ocular esquerdo, o globo ocular direito é extraído, colocado num pote de geleia de morango e dado oferecido para o marido. Como quem diz assim, você gosta dos olhos dela? Olha aí, come aí, né? Enfim, as mulheres da senzala pequena foram lá, localizaram a erva que tem efeito de, como fala, de efeito medicinal para curar aquilo, né? Antibiótico, que tem efeito também para cicatrizante. E com 2, 3 meses ela fica curada e fica com aquele buraco aqui, acho que você já viu pessoas assim, né? O segundo caso já foi a vez da própria Keinde. Ela cresce, ela chega aos 12 anos, lembrando lá atrás que a mãe dela era muito bonita, então ela herda essa beleza toda e o senhorzinho, ele fica de olho, esperando a menina chegar na adolescência. Ela tem um namorado, nessa desgraça toda, as pessoas amam, né? Chamado Negro Lourenço. Os dois fogem, mas é uma ilha, eles são descobertos. Enfim, aí eu pergunto novamente para os alunos o que é feito com os dois, né? Ninguém acerta também. O que é feito? A Keinde tem que assistir, o Negro Lourenço tem que assistir a sua namorada ser violentada pelo senhor. Até aí, alguns acertam. O que não acerta vem depois. A Keinde tem que assistir também o próprio negro, seu escravo, ser estuprado pelo senhor. E depois castrado. Bom, essa violência toda chega lá na cozinha e as mulheres lá da cozinha localizam lá as suas ervas e fazem o que? Preparam uma poção mortal. O cara começa a suar sangue por 2 meses, vem médico de tudo quanto é lugar do mundo e morre. Dona Felipa vende a fazenda e vai para Salvador, compra um sobrado. Alguns escravos ela vende e a Keinde ela aluga. Aluga lá em Salvador, na cidade, saiu daí, para um casal inglês. E aí, esse é um período em que o Brasil já fez aquele tratado de 1810 com a Inglaterra, então está fervilhando de comerciantes ingleses, né? Inclusive na cidade de Salvador. A Keinde aprende o inglês e aprende o escravo urbano, o escravo de ganho, sai para a rua para
ganhar dinheiro vendendo, fazendo barba, vendendo suco. Ela tem um tabuleiro e vende cookies, os biscoitos ingleses. E ela tem um tino para o negócio. Lembra que ela era inteligente, ela se alfabetizou assim, bastante rápido, né? Ela acumula um dinheiro. Os ingleses, nesse momento, já são favoráveis ao abolicionismo. Ela consegue comprar a sua alforria numa estratégia muito inteligente, que eu não vou adiantar aqui, deixar para você ver essa parte, né? E aí ela se casa. O segundo homem da vida da Queinde é o português Alberto. E como bom português tem uma padaria, e ela tem essa capacidade de gerenciamento, eles compram um sítio e tal, né? Ocorre que o Alberto, só para terminar esse período aqui, ele tem um defeito muito grande. Ele é viciado em jogo, vai perdendo tudo, perde a padaria, perde o sítio. E adivinha o que ele vai vender no final? Ele vende o próprio filho que ele teve com a Queinde, que é justamente a história do Luiz Gama, que será um advogado, e que lembra um pouco a história do filme Os 12 Anos de Escravidão, né? O negro num país racista que passa do status de liberto para o status de escravo e depois se recupera, né? A Queinde nessa altura está no Maranhão, vira uma liderança religiosa no Maranhão. O Maranhão tem uma ligação muito forte com a cultura africana, com a cultura caribenha, até hoje na música, né? Ela volta no Maranhão e vai buscar o filho, né? E o resto do livro será essa tentativa frustrada de encontrar o filho. Ela vai para o Rio de Janeiro, percebe as diferenças das nações africanas que estão no Rio de Janeiro, vai para Santos, sobe a serra, vai para São Paulo, chega em Campinas, que é o centro, naquele momento, do café, né? Não encontra, reúne a sua tralha, o seu dinheiro e volta para a África, vai para a Nigéria. Lá ela conhece o terceiro marido dela, que é um inglês, e com o qual tem 2 filhos que vão estudar na França. É um caso real, né? Bom, o que você tem, portanto, aí é uma narrativa com uma força de atração muito grande, né? Em torno do perfil da vida, da biografia da Luísa Maim. Ocorre que a estratégia da Ana Maria Gonçalves foi agregar à biografia da Luísa Maim várias outras. Então ela vira um agregado de personagens reais que na somatória não é real, né? Mas gera um passeio pelo mundo da escravidão na Bahia, principalmente, né? Agora nós vamos passar para aquele período, para aquele momento da leitura. Nós vamos à leitura. As pessoas enjoaram, inclusive nós, que vomitamos o que não tínhamos no estômago, pois não comíamos desde o dia da partida, colocando boca fora apenas o cheiro azedo que foi tomando conta de tudo. O corpo também doía, jogado contra o chão duro, molhado e frio, pois não tínhamos espaço para uma posição confortável. Quando uma pessoa queria se mexer, as que estavam ao lado dela também tinham que se mexer, o que sempre era motivo de protestos. Alguns diziam que já tinham ouvido falar que a viagem poderia durar meses, o que provocou grande desespero. A comida começou a apodrecer por todo o chão do navio, porque muitos, e eu também, já não tínhamos mais apetite. E ao cheiro dela se juntava o cheiro de xixi, de merda, de sangue, de vômito e de pus. Acho que todos nós já queríamos morrer no dia em que abriram a portinhola e mandaram que nos preparássemos para sair. Foi preciso repetir a ordem novamente e novamente, porque faltava ânimo, faltava força e, no fundo, achávamos que íamos todos virar comida de peixe. Gente, passando propriamente para uma análise final da obra, a gente percebe uma coisa, uma estrutura de dominação e resistência na narrativa que funciona assim. Você tem também a participação da Luísa Maim, Luísa Gama no romance, na grande insurreição dos negros islâmicos no Brasil, a chamada Revolta dos Malês de 1835.
Existe uma divergência aí, alguns historiadores dizem assim que nunca descobriram o nome da Luísa Maim em nenhum documento da época, seja dos denunciados, seja os registros do Levante, né, internos, mas o filho disse, olha, minha mãe participou da insurreição. Então existe esta divergência aí entre se esteve, se foi liderança, até se teve uma liderança negativa nessa história, né? É meio difícil você ter uma liderança feminina, né? Numa revolta desse tipo. Mas a participação das mulheres nas revoltas escravistas é bastante explícita, né? Enfim, você tem aí um retrato de formas de dominação, a viagem, a captura, a crueldade e formas de resistência que vão da fuga ao assassinato, ao envenenamento, às estratégias de preservação cultural, né? Tudo isso aparece de maneira bastante inteligente no romance, né? Nessa construção, nessa narrativa. E essa estrutura de dominação e resistência, ela reaparece em obras pictóricas. E nessa que eu queria comentar no finalzinho, que vai aparecer aí, que é uma figura muito famosa, uma gravura muito famosa do viajante alemão, o Rugendas, que esteve pelo Brasil, foi catalogando uma série de cenas, né? Fez um livro, o livro ficou muito famoso, e até hoje ele povoa os livros didáticos, né? E teve sempre um caráter assim de diminuição do conflito, as cenas são bastante pacíficas, né? Mas tem lá um dado de resistência que é muito curioso, que é extraído por uma leitura de imagem da Lilian Schwartz, curadora da exposição. Eu tenho um livro aqui, a exposição do MASP de 2018, chamada Histórias Afro-Atlânticas. E na parte que é feito a leitura de imagem do Rugendas, imediatamente eu lembrei da obra da Ana Maria Gonçalves, porque o que aparece ali no formato de construção visual reaparece no formato de narrativa literária, dominação e resistência, não necessariamente o assassinato, a fuga, mas aquela resistência mais sutil do cotidiano, né? E finalmente eu queria mostrar, assim, nós comentamos sempre no começo das nossas transmissões, dos nossos vídeos, o que interessa isso para hoje em dia, né? E digamos, explícito, né? Essa atualidade do assunto. A escravidão no Brasil durou 300 anos, o Brasil foi a maior nação escravista do mundo, mais escravos teve. Hoje o Brasil é o país que tem, o segundo país do mundo que tem mais negros, perde só para a Nigéria, aqui tem mais negro que o Senegal, que o Congo e do que a África do Sul, né? E o Brasil vive formas sutis, invisíveis de discriminação por seu sistema econômico, né? Os negros e pardos são mais ou menos 35, 40% da população, mas não mantém essa proporção nos indicadores positivos. Você vai imaginar, por exemplo, os caras, a faixa da população brasileira que tem mais de 10 salário mínimo. Se não houvesse essa discriminação, ficaria ali em torno de 30, 35. Mas há essa distorção, essa mão invisível e perversa que vai tirando as oportunidades dos negros. Não são 30%, são 0 ponto alguma coisa. Nível superior, não são. Cargos de executivo, não são. Agora pega os níveis, digamos, negativos, aqueles que têm ganho de um salário mínimo, 25% da população brasileira. Desses 25, 30, 40 teria que ser negro, mas são 90. Aqueles que têm, que mais? Que têm escolaridade até o fundamental. Então tudo que é negativo, há uma hipertrofia estatística da população negra parda. Tudo que é positivo, há uma distorção, uma atrofia, né, dessa população.
Isso sem falar das formas infinitas aí de discriminação, de segregação explícita, né? Você tem implícita. Tem uma outra coisa que é interessante, que é o seguinte: a população brasileira se acostumou, criou uma mentalidade, devido a 300 anos de escravidão, de desvalorização do trabalho manual, que é visto como trabalho de pessoas com menor renda, com menor escolaridade, pobre e negro. Então, eu costumo fazer essa pergunta para os alunos lá, escola particular: quem é aqui que já lava a privada dentro de casa? Você não vai ter, né? Outra coisa que eu costumo fazer, depois da terceira aula, aquele intervalo, aquela sujeira, papel de bala, eu chamo o aluno e digo assim, ó, pega a vassoura e a pá lá. Eu começo a varrer enquanto eles estão fazendo seus trabalhos. Faça esse exercício, né? Você que é professor, que é professora, sempre vai ter um, dois ou três constrangido negativamente. Professor, você vai acabar com o trabalho da faxineira, ela não vai ter nada para fazer. É impressionante, é uma mentalidade que fica, né? Então nós temos que rediscutir tudo isso, né? A legislação brasileira avançou, e a partir de 93 o estudo da cultura afro-brasileira é obrigatório nas escolas, né? Existe um enquadramento do crime de racismo e políticas afirmativas, né? Então, tudo isso precisa ser preservado. E tudo isso mostra a atualidade, a necessidade desse romance, que, além de tudo, ele, por ser literatura, já é em si assim, um bálsamo para a alma, né? Então a gente tem que agradecer a Ana Maria Gonçalves. E eu queria também agradecer aqui a atenção de vocês. Agora no finalzinho a gente vai dar uma olhadinha na imagem do Rugendas. Obrigado. Projeto Manarte, valores humanos através da arte. Aparentemente, nada da crueldade de que tratamos até aqui, muito pelo contrário. No entanto, há uma série de expressões de inconformismo no negro que finge estar olhando para o pé, no outro que finge chupar a cana sem nenhum incômodo, e no terceiro que está meio acabrunhado. Então, a submissão não é tal qual foi planejada, não deu certo. Existe um ocultamento, mas existe uma expressão de resistência. A trilogia de Mia Couto, As Areias do Imperador, traz uma foto da dominação belga no Congo, em que a dominação é explícita, dado por esses dois caçadores, como se fosse um troféu, e os três negros carregam ali, dois deles, pedaços de mãos de membros de seus colegas. Mas você percebe que, apesar desse troféu, existe uma expressão no olhar bastante de inconformismo, de resistência.